vamos supor um caso, um cenário hipotético. Vamos supor que se pudéssemos pegar uma pessoa com 1,70 m de altura, pesando 70 quilos, essa é a medida que se usa padrão na medicina, e se fosse possível retirar todos os órgãos transplantáveis, todas as substâncias que seu corpo produz, e colocá-los no mercado, quanto valeria um ser humano? De acordo com a Associação Americana de Seguros e Hospitais, se fosse possível fazer isso, um ser humano valeria hoje no mercado 45 milhões de dólares. Vou fazer então a segunda pergunta. O que é que mais vale no ser humano? 70 mil dólares por cada rim, 90 mil dólares por cada pulmão, 170 mil dólares pelo fígado, 250 mil dólares pelo coração. O que mais vale no ser humano biologicamente é a medula óssea, avaliada em 8 milhões de dólares. Bom, a terceira pergunta talvez seja mais importante, cada um vai dar a sua própria resposta para si mesmo. E a pergunta é, o que você tem feito para proteger esse patrimônio de 45 milhões de dólares? Que tipo de investimento você tem feito em termos de recursos, de tempo e dedicação? Muitas das vezes estamos muito preocupados em ter a casa dos sonhos, não é verdade? Ainda que é impossível ter a casa dos sonhos nesse planeta. A casa dos nossos sonhos, elas já estão construídas. Pessoas às vezes sonham com uma casa muito bonita. Com um mês do meio dentro da casa já começa a enjoar. Que não é a casa dos sonhos, é uma ilusão na realidade. O que não é nada, não é pecaminoso ter uma bonita casa. Estamos preocupados também em ter um carro muito bom, que essas coisas em si mesmo não tem nada de negativo, né? Deus quer que nós tenhamos coisas boas, mesmo nesse mundo. Entretanto, quando nós começamos a sacrificar a nossa saúde em função de conseguir essas coisas, aí é onde é que está o problema. E às vezes trata-se o corpo como se fosse uma máquina que não necessitasse de manutenção, não necessitasse de investimento, não necessitasse carinho. Tratamos como se fosse... Me lembro que estava falando na Flórida, e uma pessoa do auditório falou assim, doutor Silmar, o que você está falando aí é muito bonito na teoria. Acontece que eu não tenho tempo. E sabe o que eu disse para ela? Falei, olha, de quem não tinha tempo, o cemitério está assim. Hoje eles têm todo o tempo do mundo. Eu garanto que se você morrer daqui a 2 ou 3 dias, não passam 3 dias que alguém vai estar fazendo o que você faz e a vida vai continuar no mesmo ritmo, porque nós não somos insubstituíveis. Então, vamos cuidar desse corpo. Porque ele é que vai gerar os recursos para nós conseguirmos alcançar nossos sonhos aqui. Ele que vai gerar alegria, prazer e felicidade. Então, vamos começar a mudar um pouco a nossa maneira de pensar. Muito bom, vamos olhar aqui um pouco o trato digestório. Muito bem, nós vimos hoje pela manhã que Deus criou o ciclo de restauração de 24 horas em qual dia da semana? No 4º dia da semana. Então nós vimos no 4º dia da semana que ele criou aquela grande usina que nós conhecemos como Sol. O Sol é aproximadamente 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta. O Sol, comparado com uma bola de futebol, o planeta Terra seria como a cabeça de um alfinete. O Sol é que produz a energia necessária para sustentar a vida no nosso planeta. Deus mantém o Sol e, através desses recursos, ele então fornece a energia para sustentar a vida. Então o Sol emite para o nosso planeta energia em ondas de luz que nós chamamos de fótons. São as unidades de luz, a unidade de energia que o Sol manda para o nosso planeta. E esses fótons, quando são emitidos no Sol, eles percorrem o espaço a 300.000 quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, e leva mais ou menos 8 minutos para chegar ao planeta Terra. Quando essa energia
esses fótons chegam ao nosso planeta, eles são captados pelas folhas das plantas verdes. Somente as plantas verdes é que têm a habilidade de captar essa energia eletromagnética. As plantas de outras cores não captam o que elas fazem, elas acabam refletindo os espectros de luz que vêm do Sol. Por exemplo, se você tem uma folha vermelha, por que ela é vermelha? Porque ela está refletindo o espectro vermelho. Se ela for azul, porque é azul. Se for amarelada. Mas as plantas verdes não refletem, ela absorve. Ok? Então, dentro dessas folhas verdes, existem pequenos transformadores que não são visíveis a olho nu. E a finalidade desses transformadores é transformar aquela energia eletromagnética em energia química. E esses transformadores, nós conhecemos ele, talvez lá desde o estudo ainda no fundamental, na 4ª série, que vem aqui dentro, nós conhecemos como cloroplastos. Clorofila já é outra coisa. Cloroplastos. A clorofila é a substância. O transformador é o cloroplasto. Então, esse transformador pega a energia do Sol e aí faz o seguinte, com aquela energia, a planta vai usar, aqui é outra coisa interessante, a planta pega, por exemplo, 1000 unidades de energia, ela só usa 900 unidades, e ela pega 100 unidades e dá o dízimo dessas 100 unidades. Ela pega 900 unidades para seu crescimento e metabolismo, e aí então ela pega o dízimo e armazena em alguma forma. Mas para que ela armazena esse excedente? Para alimentar homens e animais. Então, em todos os níveis de cadeia de energia, essa energia ela é dizimada. Ele pegou 1000 unidades, por exemplo, ele não usa as 1000, usa 900 e armazena quanto? 100. Então, com essa energia, essa planta vai pegar o quê? Ela pega água, minerais, que são componentes inorgânicos, pega também o gás carbônico, com aquela energia e com essa matéria-prima, a água vai fazer o quê? Vai produzir oxigênio e aquela energia excedente vai ser armazenada em forma de um fruto. Deu para entender? Tá fácil, né? Vamos supor que essa planta que obteve essas 1000 unidades de energia seja então uma batateira. Então ela usa 900 unidades e ela pega o restante daquela energia e vai armazenar em forma de quê? De batata, que é o que sobrou, ela armazenou em alguma forma. Se for um limoeiro, aquela energia vai ser armazenada em forma de limão. E se for um mamoeiro, uma videira, se for um cajueiro, caju. Então o que nós notamos é o código genético da planta, é que vai determinar em que forma, cor, sabor, aroma e textura em que aquela energia vai ser armazenada. Como existe uma variedade muito grande de código genético nas plantas, existe uma variedade muito grande de alimentos. Então, o que nós vimos é o seguinte, que a planta pegou a energia do Sol e pegou componentes inorgânicos que não são, se for colocado por unidades, nós não podemos nem ver sem ajuda, pois nós podemos ver uma quantidade de água, mas não podemos ver os seus componentes, que são átomos. Então ela pega aquelas unidades tão pequenas e vai montando alguma coisa grande. Ok? Agora, vamos supor que o que essa planta montou seja uma maçã. Nós não podemos pegar essa maçã, colocar dentro da boca
e tentar engoli-la. Não temos como fazer isso. Para que possamos obter os elementos que estão ali, nós temos que transformar essa maçã em unidades tão pequenas, mas tão pequenas que possa ser absorvida pelo nosso organismo. Para isso, Deus criou uma linha de desmontagem para desmontar aquilo que a natureza montou. Essa linha de desmontagem é uma linha muito organizada. Cada departamento está encarregado de desmontar alguma coisa. Então temos boca, o tubo condutor esôfago, estômago, depois temos o duodeno, depois temos vários segmentos do intestino. E cada um desses segmentos está especializado em desmontar alguma coisa. Cada segmento. Deixa eu dar algumas informações interessantes a respeito dessa linha de desmontagem. Essa linha de desmontagem, numa pessoa de 1,70 m pesando 70 quilos, se você fosse esticar desde a boca até o retum em uma linha reta, fosse possível esticar e medir, numa pessoa de 1,70 m pesando 70 quilos, ela teria mais ou menos 10 metros de comprimento. Então, como que ela cabe ali dentro? Porque ela está bem organizada. Ok? Essa linha de desmontagem, ela é controlada pelo sistema nervoso central. É o sistema mais inervado do organismo que nós temos. Por isso que quando existe estresse, ansiedades, uma série de problemas na mente, acaba refletindo no nosso trato digestório. E vai refletir também de maneira diferente em diferentes pessoas. Por exemplo, tem pessoas que quando estão sob tensão dá uma diarreia. Tem outras que já ficam com prisão de ventre. Não é verdade? Então, essa resposta ela vai ser diferente em diferentes pessoas. Esse trato digestório, aqui, por exemplo, essa parte chamada intestino liso, é onde se dá a absorção da maioria dos nutrientes. Esse intestino liso, se você fosse cortá-lo e medir a sua área, ele teria apenas meio metro quadrado. Entretanto, o grande engenheiro do universo, ele colocou dentro daquele intestino ali estruturas que nós conhecemos como vilosidades. O que são vilosidades ou vilos? São projeções parecidas com um carpete bem felpudo, que tapetiza aquela parte interna do trato do intestino liso, e essas estruturas acabam transformando a área de absorção de meio metro quadrado para uma área de absorção de 250 metros quadrados, equivalente a uma quadra de tênis. Por isso que essa área ela é muito bem vigiada, porque é a maior área que coloca o ser humano em contato com o mundo exterior, muito mais que a nossa pele. Por isso que ela é muito bem vigiada, e aproximadamente 60% dos linfáticos estão distribuídos aqui. Por quê? Porque ela é seletiva, ou deve ser seletiva. Se entrar ali alguma molécula de determinado tamanho que não deveria entrar, imediatamente elas são o quê? Destruídas. Então é muito bem vigiado o nosso trato digestório. Aqui tem uma pequena estrutura. Essa estrutura chama-se apêndice. A medicina moderna sempre ensinou que o apêndice era um órgão vestigial. O que é um órgão vestigial? O órgão vestigial é o seguinte, baseado nessa filosofia do evolucionismo, ele diz o seguinte, que o cólon do ser humano ele era muito maior. E à medida que foram passando o tempo, foi mudando a alimentação, o cólon foi ficando menor, e ficou aquela tripazinha ali, que segundo ele não serve para nada, só serve para infeccionar. E baseado nessa filosofia, foram feitas milhares e milhares, eu creio que centenas de milhares das chamadas cirurgias profiláticas. O que é cirurgia profilática? Bom,
O cirurgião abre o indivíduo para operar uma coisa. E ele diz o seguinte: eu já estou aqui, eu já aproveito e levo também um apêndice, porque isso não serve para nada, só serve para infeccionar. Entretanto, nos últimos 15 anos, o que nós descobrimos? Na realidade, esse apêndice não tem nada a ver com o órgão vestigial. Ele é um posto avançado, é um tecido linfóide, e ali estão células de defesa do nosso organismo, que vai fazer o quê? Número 1, manter a nossa flora intestinal no número ideal para que não se multiplique de maneira desordenada e possa trazer enfermidades. Número 2, vigiar se existe a presença de alguma bactéria patogênica para imediatamente destruí-la. Então, uma parte importante do nosso sistema imune. E hoje já se sabe que pessoas que tiraram o apêndice, eles têm de 3 a 5 vezes mais chances de desenvolver problemas inflamatórios no intestino ou também desenvolver câncer do cólon. Por isso que essas pessoas precisam cuidar muito mais, porque o seu posto avançado de defesa não está funcionando. Logicamente que quando existe uma infecção, é uma emergência médica, tem que operar, não tem jeito. Mas o que ocorre é que esse problema, por exemplo, de apendicites, colelitiases, são problemas, colelitiase é pedra na vesícula, são problemas relacionados quase que exclusivamente a hábitos alimentares. Como nós sabemos isso? Que a Europa e Américas, a incidência é muito grande. Entretanto, em outros países, esses problemas são quase que desconhecidos, são muito raros. E qual a diferença que existe entre esses países e os outros? É a alimentação. Agora, existem algumas estruturas aqui que não faz parte da linha de montagem, mas desempenham uma função muito importante. Aqui nós temos o fígado. O fígado, na minha opinião, é o órgão mais fascinante que existe no corpo humano. Fascinante, espetacular. Eu até creio que quando alguém fosse fazer uma declaração de amor, deveria falar: eu te amo com todas as forças do meu fígado. Porque o coração, ele é uma bomba, conjunto de bombas que trabalham, mas o fígado não. Para vocês terem uma ideia, o fígado, ele pode, que se sabe até agora, ele realiza cerca de aproximadamente 500 reações químicas diferentes. E já se fizeram as projeções. Se fosse possível realizar todas as reações químicas que ocorrem no fígado, se isso fosse possível fazer no laboratório, e não é possível, porque muitas reações que ocorrem aí, nós não conseguimos ainda repetir em laboratório. Mas se fosse possível, esse laboratório teria que ter 250 quilômetros quadrados. Se fosse possível. E essas reações ocorrem naquele órgão entre 1 quilo, 1,5 kg até 2 quilos, bem protegido. O fígado, ele é o que faz o trabalho duro metabólico do nosso corpo. É ele que contribui para neutralizar substâncias tóxicas a cada momento. É um sistema de reciclagem espetacular. E pega alguma coisa que o corpo já não quer, não presta, e transforma em alguma coisa que o corpo precisa. O fígado, ele é tão espetacular que você pega e retira 2/3 dele, espera alguns meses, ele volta novamente a crescer. Ele se auto-regenera. E é um órgão tão fascinante que, às vezes, uma pessoa começa a tomar bebidas alcoólicas com 14, 15 anos de idade. E tem gente que toma bebida e chega a 50 e 60. Às vezes morre de outra coisa, mas não morre com problema de fígado. Porque ele é vivo, ele vai se adaptando. Certamente chega um momento que ele vai começar, então, a capitular. Aí temos aqui o pâncreas. Esse pâncreas, ele é um órgão interessante. Ele tem duas funções, uma função endócrina e uma função exócrina. Endócrina por quê? Porque ele libera substâncias da corrente sanguínea, diretamente da corrente sanguínea. E exócrino, porque ele libera substância também dentro do duodeno. Ok? Tripsina, quimiotripsina, amilase, tudo isso. Então, o pâncreas, ele controla o nosso metabolismo, agindo no alimento dentro do trato digestório, depois agindo na glicemia dentro do sangue, através de insulina e glucagon.
Insulina e glucagon. Ok? Agora, essa máquina aqui, muito bem projetada, quando ela saiu das mãos do Criador, ela já veio com selo de garantia para durar quanto tempo? Que nós vimos hoje pela manhã? Com uma boa manutenção, quanto tempo? 120 anos. Entretanto, a maneira e a falta de manutenção. Tem pessoas que chegam aos 40, 50 anos. Essa máquina já está o quê? Detonada. Em termos de energia vital, a pessoa já está vivendo de pré-datados. O resultado o que é? Envelhecimento precoce, enfermidades e morte prematura. E o que ocorre hoje? Ocorre que existem alguns hábitos que vêm dentro daquele sistema porque está provado cientificamente. Hoje, com a ciência que existe, você pode provar qualquer coisa. E o que ocorre é que, eu mencionei nessa manhã, dos interesses corporativos. Então, alguns anos, o que é 15 anos atrás aproximadamente, começou a fazer estudos, pesquisas. E aí chegar à seguinte conclusão: bom, quanto intervalo curto maior você come, é melhor para a saúde. E foram estudos patrocinados pela indústria dos alimentos. Então isso ganhou a mídia e hoje nós temos nossas universidades aconselhando as pessoas a comer em intervalo mais curto, porque vai parar o metabolismo, vai ajudar a reduzir o metabolismo, aquela coisa toda. Desconsiderando o atropelo que é em todos os outros processos fisiológicos, nós vamos ver aqui. E vamos ver fisiologicamente por que isso é errado. E notem, nunca se comeu tanto na história moderna dos seres humanos e nunca se viu tantas pessoas cansadas, esgotadas, fatigadas, deprimidas e doentes, porque o mesmo hábito de comer muito em intervalos curtos de tempo não somente drena a energia física do indivíduo, mas também a sua energia física, mental e a sua energia emocional. Então, o pâncreas, por exemplo, com uma boa manutenção, quanto tempo deveria durar? De acordo com o manual. 120. Aqui está o manual, não é? Se a gente seguir esse manual, é que ao longo do tempo já se perdeu muito, né? O problema é que manual é uma questão de cultura. Eu lembro que eu morava em Nova York, eu gostava de passear naquelas lojas de eletrônico, e aí via, por exemplo, o japonês, o oriental, normalmente, quando ele vai comprar um produto eletrônico, primeiro lá, ele pede para dar uma lidinha no manual. Ele dá uma lidinha no manual e vê se ele compra ou não. O americano, ele compra um aparelho, leva para casa, e lá ele abre e vai ver o manual. E o brasileiro, ele queima o aparelho e depois está perguntando onde é que eu deixei aquele bendito daquele manual, na verdade. Então, não vamos fazer com o nosso corpo como fazemos às vezes com alguns equipamentos. Vamos seguir fielmente as orientações do Criador. Então, ele vem com uma vida útil. E como eu mencionei pela manhã, cada pessoa tem o seu calcanhar de Aquiles biológicos. E tem pessoas que têm o seu calcanhar de Aquiles biológico, o que é? É o pâncreas. Então, esse órgão, a pessoa come 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, às 3, 4, 5, 10. E o que é que esse pâncreas está fazendo para salvar a sua vida? Ele tem que continuar produzindo insulina. Ele está trabalhando. Aí passam 10 anos, 20 anos, 30 anos, chega aos 35 anos, essa pessoa vai à consulta ao médico, o médico diz o seguinte: olha, eu tenho uma má notícia para você. O seu pâncreas só está trabalhando meio expediente. Ele não produz mais insulina em quantidade adequada e você precisa agora de um comprimido. Ah, mas comprimido vai resolver? Resolve. Então ele é feliz da vida. Mas o ritmo dele continua o quê? O mesmo. 10 anos mais tarde, uma outra consulta ao médico, outra má notícia. E o médico fala: olha, o seu pâncreas acabou de dar entrada na aposentadoria. Ele já não trabalha e agora você depende de insulina exógena ou injetável. O que ocorreu? Aquele órgão que teve, e eu falei entre 35 a 45 anos, sabe por quê? Porque hoje, 8 de cada 10 novos casos de diabetes
ocorre em pessoas de 35 a 45 anos de idade. Está pegando indivíduos cada vez mais jovens. O que esse indivíduo fez? Em 35, 45 anos, ele conseguiu gastar uma peça de reposição que poderia durar quanto tempo? 120 anos. Então, o mesmo ocorre, por exemplo, com outros órgãos. As suprarrenais, por exemplo, você já ouviu falar em fadiga das suprarrenais? A pessoa vive em estresse tão constante, ela começa a produzir a adrenalina, a todo momento a pessoa está produzindo. Chega um momento em que existe a fadiga da suprarrenal e a pessoa fica completamente letárgica. Porque a adrenalina não é somente para o estresse, não. A adrenalina tem a função da motivação. O estresse é quando ela aumenta muito para dar aquela resposta de correr ou lutar. Mas nós precisamos dela para ter uma certa motivação. Se não houver a produção de adrenalina em quantidade adequada, a pessoa fica apática, letárgica. Eu já encontrei muitas pessoas assim. Por quê? Porque aquela peça que deveria durar 120 anos, a pessoa conseguiu anular. Agora, vamos ver aqui o que ocorre, por exemplo, com a questão do comer em intervalos muito curtos de tempo. Então, aqui é o esôfago, estômago. Vamos ver aqui, por exemplo, quando você começa a mastigar algo, nós temos lá a nossa linha de montagem. Então essa linha de montagem ela começa na boca. E na boca é que estão os trabalhadores braçais dessa linha de montagem, é que faz o trabalho duro e braçal. Como se chamam esses trabalhadores? Os dentes. E o que ocorre é que na boca o processo digestivo se dá através de uma ação mecânica, com os trabalhadores braçais, e através de uma ação também química. E quando existe uma mudança na alimentação através das gerações, por exemplo, a substituição de alimentos mais duros por alimentos mais cozidos, mais macios, mais mingauzinho, mais suquinhos e mais papinhas, o que ocorre? Pela lei do uso e desuso, começa a haver uma degeneração dos dentes. Por isso que nós vemos hoje, nos últimos 50 anos, né, eu estou incluído nisso, é que hoje, se chega à adolescência, tem que colocar o quê? Por quê? Porque os dentes estão completamente fora. Por que estão fora? Ele está se adaptando ao tipo de dieta que a pessoa está tendo. Então, o alimento aqui deveria ser muito bem mastigado e se dá preferência a alimentos mais sólidos. Os alimentos sólidos vão manter a saúde dos trabalhadores braçais e também toda a saúde do trato digestório. Hoje, por exemplo, tem pessoas que nascem sem espaço para o dente ciso. Tem algumas nascendo já sem o dente ciso. Mas por que está sem espaço? Se na planilha do Criador estava o espaço lá, o que nós fizemos com esse espaço? É que os dentes cisos são conhecidos fisiologicamente como mastigadores de nozes e sementes. Você pega, por exemplo, uma noz, você não mastiga com os dentes da frente, mastiga? Automaticamente a língua o que faz? Joga lá para os dentes de trás, onde existe uma maior o quê? Uma maior tração, uma maior força. Entretanto, nos últimos 50 anos, essas gerações não mastigam mais nozes e sementes, e através da lei do uso e desuso, o que aconteceu? Ele atrofiou. Agora, se eu voltar a mastigar nozes e sementes, será que ele vai aparecer de volta? Não. A Bíblia diz que leva 3 gerações para você recuperar uma função genética que foi perdida. Diz que persegue a maldade dos pais nos filhos até a 3ª. Mas ele também diz o quê? Faço misericórdia a milhares que me amam e cumprem os meus mandamentos. Então, se você começar a ensinar o seu filho, aí vai novamente voltar. E existe aquela questão de pensar que a questão dos dentes é problema de cuidado com os dentes. Lá nos Estados Unidos, existem supermercados em que existem verdadeiros corredores para produtos para o cuidado, para a higiene oral. Existe 2 ou 3 escovas para cada dente. Uma parafernália incrível. Se você for usar tudo aquilo, tem que estar aposentado, porque não vai sobrar tempo para fazer mais nada.
Entretanto, apesar de toda essa parafernália, existe lá um índice de 300 cáries para cada 1.000 habitantes. E aí você vai a alguns países da África, ou algumas ilhas lá das Polinésias, e vem aquelas pessoas te cumprimentarem com aquele sorriso perfeito, branco, e você pergunta, quantas vezes você escova os seus dentes por dia? E pasmem, a maioria nunca nem viu uma escova de dente na vida. Índice de cáries, 3 cáries por cada 1.000 habitantes. Então, na realidade, o cuidado que nós fazemos com os dentes, se não fossem os odontologistas, as pessoas chegariam a 24, 25 anos, já estaria todo mundo banguelo. O que estamos tentando fazer, o que se faz é atrasar esse processo de deterioro, que não é questão de higiene somente, é uma questão sistêmica. Uma mastigação pobre, com alimentos que necessitam mastigação vigorosa, provoca deterioro das gengivas, e aí provoca-se enfermidades periodontais, que vai se alojar ali bactérias, que vai disseminar focos infecciosos através de todo o organismo, em alguns casos levando até endocardites. Começa aqui e é disseminado através de todo o organismo. E aí chega um momento que esses trabalhadores braçais, quando eles não são estimulados, eles vão ficando preguiçosos. Eles vão ficando preguiçosos, o que acontece? Cáries dentares, perda de dentes, problema de oclusão. Uma pessoa toma hoje uma vitamina pela manhã, depois um sanduichinho, um suquinho, uma papinha, somente coisas cozidas, aquilo vai se adaptando de acordo com a dieta do indivíduo. É baseado na dieta. Ok? Porque, por exemplo, que os chineses têm aquele dentinho meio para fora. Aquilo é ideal para comer arroz com aquele palitinho. E eles têm feito isso por centenas de anos, ou milênios na realidade. Nós vamos nos adaptando, ok? Agora, de vez em quando alguém fala, doutor Silmário, eu estou me alimentando muito bem. De manhã eu coloco no liquidificador, fala com todo orgulho, né? Banana, mamão, castanha de caju, ração humana, leite de soja. E aí eu tomo aquilo de manhã e me sinto muito forte. E sabe o que eu digo? Forte não, você deve estar cheio de gases, cheio de distensão abdominal, né? Por quê? Banana, mamão, cereais, onde deveria começar a digestão? Na boca. E o que aconteceu com aquilo que ele bebeu? Foi direto, passou sem digestão. Então, mesmo os sucos e vitaminas deveriam ser mastigadas, desgustadas e saboreadas. E aí o que ocorre? Ele tomou, e aquilo ali então vem, passa o estômago, ele tem 2 portões. O primeiro portão chama-se válvula gastroesofágica, e o segundo portão chama-se válvula pilórica. Quando você começa a mastigar alguma coisa, imediatamente esse portão de baixo ele fecha. Por quê? Seu estômago produz, ele tem uma outra ferramenta. A ferramenta desse departamento da boca, a principal chama-se amilase, que é especializada em desmontar amidos. No estômago existe outra ferramenta, porque é um outro departamento. Esse departamento, a ferramenta principal, chama-se ácido clorídrico, que vai desmontar proteínas em aminoácidos. Ok? Então, quando você começou a mastigar, o piloro fechou. Por que fecha? Porque aqui produz ácido. O estômago, ele tem uma capa, que é uma geleia branquiçada, nós chamamos de mucosa. Essa capa não permite que o ácido que ele produz digire o próprio tecido do estômago. Entretanto, o duodeno não tem. Se esse piloro fica aberto, à medida que ele vai começando a se movimentar para misturar o alimento ao suco gástrico, pode vazar para o duodeno, e aquilo ali vai provocar o quê? Uma úlcera gastroduodenal, porque o duodeno não conta com essa proteção. Então ele tem que estar bem fechado. E aí chegou aquele suquinho, aquela papinha que tomaram de manhã. Quando chega no estômago, há uma reclamação. Eles colocam a mão para trás e falam, esse pessoal lá em cima, que trabalho estranho estão fazendo. Nós não temos essa ferramenta aqui. Não temos, como é que nós vamos fazer isso? E aí o estômago o que faz? Manda um e-mail de reclamação
para o departamento de controle de qualidade, que é o cérebro. O cérebro fala, então fazer o seguinte, então ele manda impulsos elétricos para provocar contrações na parede do estômago, na tentativa de devolver para a boca aquilo que não foi desmontado corretamente. E aqui nós já vemos o que? Está lançados os fundamentos da refluxo gastroesofágico, que hoje é uma epidemia. Eu até digo, 11 de cada 10 pessoas que eu converso, diz que 11 de cada 10 tem problema de refluxo, porque não está mastigando como deveria mastigar. Quando se ingere uma coisa que é muito tóxica, essas contrações são tão violentas que a pessoa então vomita. Mas acontece que esses alimentos não são altamente tóxicos. Então aquela contração não tem como fazer vomitar. Mas a pessoa sente que o alimento vem. E quando ele vem misturado com o quê? Com ácido clorídrico. E o esôfago não tem também aquela proteção. E o que ocorre? O ácido começa então a queimar o tecido do esôfago, que pode levar a médio a longo prazo uma incompetência da válvula gastroesofágica, pode levar a uma calásia, pode levar a esofagites e, em casos mais extremos, ao câncer de esôfago, que é um câncer muito agressivo, do diagnóstico ao óbito, aproximadamente 6 meses. Então, a mastigação ela é muito importante e quando ela chega aqui, aí o estômago vai poder cuidar da sua parte. Qual é a sua parte? Desmontar polipeptídeos, ou seja, desmontar proteínas em unidades chamadas aminoácidos, que vai fazer parte do estoque de aminoácidos do organismo, onde ele vai usar aquele aminoácido para sintetizar aquilo que ele precisa. Agora, chegou no duodeno. Quando o alimento tem muita gordura, que ele chega no duodeno, aqui nós temos uma glândula debaixo do fígado, chamada o quê? Vesícula. Essa glândula, ela está cheia de bile. Quando chega gordura naquela região do duodeno, a presença da gordura desencadeia um controle hormonal, meio complicado, mas faz com que o cérebro estimule a contração violenta da vesícula para que ela possa esborrifar o seu conteúdo no duodeno para ajudar a emulsificar as gorduras e ajudar no processo de digestão. Notaram que é uma linha que trabalha em sincronia? Cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua função. E nós, então, acabamos de desregular completamente. Então, vamos ver aqui o que ocorre com a questão da quantidade e frequência inadequada dos alimentos. Vamos supor que você comeu às 8 horas da manhã. Você sentou, mastigou bem mastigado, saborou seus alimentos. Aquele alimento bem mastigado, ele é conduzido pelo esôfago até o estômago. Depois que você tomou o seu último bocado do desejum, então existe um tônus maior naquele esfíncter gastroesofágico, então você tem um ambiente ali super controlado, porque é um ambiente muito o quê? Ácido. Ele é tão ácido que se colocar o dedo lá dentro, ele queima. Okay? E aí começa. Aí, quando esse alimento está aqui, o cérebro, então, ele começa a segunda fase da digestão, e ele vai e emite impulsos nervosos para estimular a contração da musculatura da parede do estômago, que nós chamamos de movimento peristáltico. Qual é a função desse movimento peristáltico? É misturar bem os alimentos com o suco gástrico. Quanto tempo? Vai depender da quantidade de proteínas, mas vamos colocar uma média de 2 horas. Então você comeu às 8 horas da manhã, começou então o processo digestivo, e depois de 2 horas, aquele ambiente que estava ácido, ele voltou a alcalinizar. E o estômago, o que é que ele faz? Ele manda então um e-mail para o cérebro, dizendo o seguinte: pode liberar o piloro, porque aqui já terminamos. Aí o que o cérebro faz? Está no horário do lanchinho das 10, está acabando de chegar aqui. E aí, quando aquele piloro ia abrir,
às 10 da manhã, o que ocorreu? Chegou o lanchinho das 10. Quando você morde alguma coisa, o que ocorre com o pilouro? Ele fecha. Então ele continua fechado. E ele vai trabalhar agora com o lanchinho das 10. Quanto tempo? Mais ou menos 2 horas. O cérebro tem que começar tudo novamente. Ele tem que controlar, ele tem que estimular uma êxtase, uma circulação, não a circulação, uma congestão de sangue na parede do estômago, porque é esse sangue que vai prover o calor para acidificar mais, ali, o calor. Ele tem que controlar a secreção das enzimas e ele tem que mandar mais impulsos para controlar o quê? O peristaltismo. Então, 2 horas. Então, 2 horas e começa tudo novamente. Aí chegou meio-dia. Meio-dia voltou a alcalinizar aquele ambiente e novamente mandado uma mensagem. Libere esse pilouro. Só que horas são? Meio-dia. Vem outra mensagem e fala, rapaz, você não sabe o que está chegando aqui agora. Aí começa a cair, né? Perna de frango, bife, macaxeira, dependendo da região, na verdade, arroz, feijão. Quanto tempo agora para o almoço? Normalmente o almoço ele é mais rico em proteínas. Então não vai ser somente 2 horas. E aí quando chega o almoço, o que o cérebro tem que fazer? Ele tem que fazer tudo de novo. Provocar uma congestão de sangue aqui na parede do estômago. Ele tem novamente que mandar impulso elétrico para o peristaltismo. Ele tem que controlar tudo isso. E aí que horas termina a digestão? 3 horas da tarde. Agora, uma pergunta. Aonde que está o seu desejum ainda? Ou parte dele? Ele tentou sair várias vezes e você não deixou, não é verdade? O que aconteceu com esse desejum? Ele já não é mais um alimento, ele é um veneno. Ele permaneceu mais do tempo que deveria dentro daquele ambiente ácido e principalmente os amidos e frutas, por exemplo, tendem a fermentar com muita facilidade. E fermentou. E a fermentação vai produzir o quê? A fermentação vai produzir álcool. E hoje está ocorrendo um fenômeno muito interessante. De vez em quando alguém fala, doutor Silmar, estou muito preocupado. Acabei de fazer um exame médico, meu médico me disse que estou com um problema sério no meu fígado. Mas eu sou adventista de berço, eu nunca tomei nenhuma cervejinha na minha vida. Não precisa. Tem gente que está transformando o seu estômago num verdadeiro alambique. E essa produção de álcool por fermentação, quem é que tem que lidar com ele? É o fígado. E aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, chega um momento em que ele começa então a capitular, se a pessoa for predisposta a tiver algum problema no fígado. E se produz também outras substâncias. Dessas substâncias é o gás, o metano, o dióxido de carbono. E esses gases, eles quando acumulam uma quantidade muito grande dentro do intestino, porque quando ele está dentro do intestino, ele tem a força do peristaltismo que o empurra para onde? Para baixo, não é verdade? Entretanto, quando aumenta muito a sua concentração, ele permeabiliza pela parede e entra na cavidade abdominal. Por isso que as pessoas vieram assim, parece um tambor, não é verdade? Bum. Basta dar as vaquetas para sair na banda, né? Só que o gás fora do intestino, ele é um gás o que? Livre. Qual é a ação de um gás livre? Que é mais leve do que o ar, o que acontece? Se eu solto um balão aqui de gás, o que vai acontecer? Ele sobe. Então ele sobe, ele vai subindo. Ele passa por exemplo, o gás passa pelo diafragma, entra na cavidade torácica, e algumas pessoas vai provocar pontadas. Tem pessoas, eu estou com um problema no coração, estou sentindo umas pontadas. Outros sentem até palpitação, que algumas pessoas, esses gases podem alterar o marca-passo do coração. E às vezes ficam preocupadas, vão fazer um exame com um cardiologista, e chega no momento do exame, por azar do indivíduo, deu uma alteração, ele já sai tratando ali uma enfermidade que não existe. Mas os gases continuam subindo. Vai subindo, subindo. Quando chega na abóboda craniana, aqui, porque ele vai permeabilizando através das estruturas,
ele não tem mais como subir. E em pessoas predispostas, o dióxido de carbono ele tem um efeito também vasodilatador, ele provoca a vasodilatação. Ele provoca a vasodilatação das artérias do cérebro, levando essas crises chamadas crises de enxaquecas. E aí a pessoa toma uma série de medicamentos para a cabeça, ela está tirando no lugar errado. O problema está onde? O problema está no intestino. Grande parte desses problemas de enxaqueca são controlados quando se controla os processos fermentativos intestinais. Eu tenho visto na minha experiência, mais de 15 anos, pessoas que sofriam com isso. Nem todos, mas a maioria. Em medicina não existe 100%, não é uma ciência exata. Mas a grande maioria desses problemas está relacionado com o quê? Fermentações intestinais. E aí alguém falou assim, não, doutor Silmar, isso aí o problema isso é hereditário. Porque a minha mãe tinha, a minha avó tinha. Eu falei, é verdade, você come igual a sua mãe comia, igual a sua vovozinha comia. Então, nós não herdamos a maioria das enfermidades, herdamos os hábitos. E aqueles hábitos que adoeceram nossos pais, vão nos adoecer também em idade cada vez mais jovens. Agora, qual intervalo deveríamos dar entre as refeições? Pelo menos quanto tempo? 5 horas, né? E de onde veio essas 5 horas? Foi assim? Primeiro, as glândulas que produzem enzimas digestivas no organismo, elas trabalham no ritmo chamado pulsátil. O que é um ritmo pulsátil? Elas trabalham no ritmo onde existe um período para as vesículas encherem, existe o esvaziamento e ela precisa de um tempo para voltar a encher e ter em quantidade suficiente. Por exemplo, você passou a noite toda sem comer, dormindo. Quando você acorda de manhã, elas estão perfeitamente cheias. Se você mastigar bem, você vai produzir enzimas, vai liberar na realidade, que já estão produzidas. Aí você vai comer às 10 horas da manhã, você vai ter? Você vai ter, mas não em quantidade adequada. Aí a pessoa mastiga, aquela coisa está meia seca, aí o que ela faz? Para complicar ainda mais, a água, o suco, e acaba já estragando todo o processo digestivo. Eu gosto de comparar isso aí, por exemplo, na região que eu moro no Texas, é uma região onde existem muitas cascavéis. Existem tantas cascavéis que o governo autorizou fazer rodeio de cascavel. Se você for em San Antônio, El Paso, você pode pedir um prato de cascavel por $35. É uma região onde existe muito gado. O maior produtor de gado lá da região está no Texas, no norte. E esses animais dão muito prejuízo ao gado. Então o governo autorizou um controle indireto da população de cascavéis. E são animais de sangue frio. Então quando a temperatura às vezes cai muito, eles buscam lugares quentes. O ano passado, em janeiro, na fronteira do Arizona com o Texas, teve uma escola que teve que fechar por uma semana. Sabe por quê? Infestada de cascavéis. Então, por exemplo, temperatura caiu, elas vão procurar algum lugar quente e às vezes pela manhãzinha, pedras absorvem calor, não é? Elas buscam no asfalto, muitas são mortas porque buscam lá e vem os carros e acabam matando. E na garagem da sua casa, você chegou com um carro, por exemplo, desligou o motor, mas o motor permanece o quê? Quente. E dizem que elas têm detectores de temperatura que vão buscar esses lugares mais quentes. Através de detetores de temperatura que elas também encontram suas presas, através do calor produzido, não é? Dizem. Então existem muitos acidentes com esses animais. Então, na emergência lá existe um protocolo. O protocolo é o seguinte: uma pessoa foi picada por uma cascavel. E as picadas sempre são nas extremidades inferiores ou superiores. É onde você pisa, onde você se agacha para pegar alguma coisa. E vamos supor que você teve uma picada na mão esquerda, mais ou menos aqui. Então, quando se chega na emergência, o protocolo é o seguinte: o médico está atendendo, ele pergunta: que hora ocorreu isso? Você fala: doutor, foi há 1 hora atrás. O que ele faz? Ele pega uma caneta piloto e faz um círculo em volta da marca daquela picada, mais ou menos 3 centímetros distal. E coloca você em observação por 2 horas. Em 2 horas ele quer determinar
se aquela picada for uma picada seca ou se for uma picada molhada. Mas o que é picada seca e picada molhada? Picada seca e molhada é a seguinte: vamos supor que uma cascavel me pique, entretanto, para minha sorte, 1 hora antes ela havia picado um coelho, esvaziou as vesículas que armazenam a neurotoxina e não houve tempo para produzir e armazenar em quantidade suficiente para me dar uma reação sistêmica. Então aquilo vai ser uma reação local. Se em 2 horas o médico for observar e a reação da neurotoxina está dentro daquele limítrofe, é porque foi uma picada seca. Entretanto, se aquela reação começa a passar por aquele limítrofe, é que foi uma picada molhada. E aí tem que se dar todo o tratamento de apoio. Se dá o soro antiofídio, tem que ter preparado o sistema de ventilação mecânica, tem que alertar cirurgiões, porque às vezes a reação tem reações tão violentas que começa a inchar, e o que ocorre? A inchação começa a comprimir os vasos dentro, levando a uma síndrome chamada compartimental, que aí previne a circulação de sangue, aquilo necrosa muito rápido, então o cirurgião tem que fazer incisões longitudinal para poder aliviar a pressão e manter então a irrigação sanguínea daquela região. E o soro antiofídio? Agora, algumas pessoas no Brasil me perguntam, e por que não dá o soro antiofídio assim que a pessoa chega na emergência? É muito simples. Uma grande parte da população morre do soro e não morreria da picada. Muitas pessoas têm reação adversa ao soro. Então, o que está vendo é risco-benefício. Se for uma reação sistêmica, vale a pena o risco de dar o soro, porque o caso dele vai ficar um caso grave. Se não for, podemos se observar, e se for uma picada seca, 2 horas depois, trata aqui localmente, manda a pessoa no dia seguinte ver o seu médico da família e continua assim. Então, o que nós estamos querendo ver é risco-benefício. Então, na realidade, trabalha mais ou menos assim. Existe um momento em que está enchendo, armazenando nas vesículas, existe aquele esvaziamento e necessita-se também um tempo. Por isso que a pessoa fala, mastiga, está seco. Claro, ela está mastigando toda hora. Mas, entretanto, tem pessoas que não param aí às 3 da tarde, outras 3h15, não é? Começa a comer de novo, 5, 6, 7. Outros chegam em casa às 9 horas da noite, preparam aquele lauto jantar, aquele banquete, e alguns se sentam assim com toda a solenidade frente para as vítimas, que pode ser um frango, um bezerro, alguma coisa, e aí parte para o ataque. Vocês lembram que eu mencionei pela manhã a questão do ciclo que está dividido na fase clara e na fase escura? Quando o sol se põe, o cérebro começa a liberar na corrente sanguínea uma substância chamada melatonina. O que é melatonina? Melatonina é um relaxante muscular. Esse relaxante muscular está preparando você para dormir ou para um banquete? Para um banquete. Entretanto, 9 horas da noite, na realidade essa melatonina penetra também na musculatura, porque o trato digestório é composto de várias capas musculares que recebem a ação da melatonina. Então, quando você começa a comer de noite, o cérebro fala, eu não acredito, não é possível. Porque agora o que vai ocorrer? Ele vai ter que ter um esforço muito maior, porque ele vai ter que estimular tecidos que estão sob efeito de um relaxante muscular. Então vai ser um trabalho duro, que vai arrastar-se até altas horas da noite, e aí vai vir um fenômeno. Às vezes a pessoa esteve na cama 10 ou 12 horas, entretanto, quando acorda no dia seguinte, está pior do que quando foi dormir. Sabe por quê? Porque você nunca chegou a uma profundidade de sono que pudesse reparar aquele cansaço. Isso é acumulativo. E aí ela tem que acordar no dia seguinte, que ela precisa trabalhar ou estudar ou fazer alguma coisa. Ela não tem força. Mas ela começa então a usar aquele fundo de energia vital, lembra? E ela vai gastando, 40, 50 anos já está em bancarrota. O resultado o que é? Envelhecimento precoce, enfermidades e morte prematura. Por quê? 10h30 até 2 horas da manhã é o horário nobre do sono.
Nesse horário, o cérebro deveria estar reparando aquele desgaste que você teve durante o dia, em uma das fases do sono. Existe um momento do sono chamado movimento rápido dos olhos, onde o cérebro começa a disparar cargas elétricas. Ele dispara essas cargas elétricas para checar todos os cabos elétricos, todos os tecidos, para ver como é que está, o que precisa. E como os olhos possuem nervos ópticos que estão atrás e que tem um calibre muito grande, essas descargas elétricas provocam o olho do indivíduo de um lado para o outro numa velocidade muito grande. Ainda bem que a pessoa está com o olho fechado, né? Que se um esposo ou uma esposa olha, aquilo está assim, ela sai correndo, né? Enlouqueceu. Então é uma velocidade muito grande. Quando é detectada alguma lesão, já vem uma informação para o cérebro. O cérebro já sabe onde está a lesão, ele já sabe que tipo de hormônio ele tem que produzir para estimular determinadas células, para estimular a produção de proteínas específicas para reparar aquilo que foi desgastado, para que no dia seguinte você possa recuperar, acordar totalmente recuperado. Entretanto, ele não pode chegar a essa profundidade de sono, sabe por quê? Porque ele está tentando salvar a sua vida. Se você chega a uma profundidade de sono, você morre. Mas Deus é tão misericordioso que Ele não deixa a pessoa olhando para o teto como se fosse uma sucuri depois que engoliu um bezerro, mas também não consegue chegar a uma profundidade de sono que vai reparar o seu cansaço. Isso aí é acumulativo, vai passando o tempo, todo o sistema, graças a Deus, nosso organismo ele é muito resistente. Ele se recria, porque senão nossa expectativa de vida seria então muito menor. Geórgia, uma pergunta muito interessante, Estados Unidos. Doutor Silmar, o problema é que quando chega 9 horas da noite, meu estômago faz um barulho, é um fuzuê tão grande que eu tenho que comer alguma coisa. Eu falo, não, a senhora está com problemas de interpretação. Seu estômago está toda noite pedindo a misericórdia. Ele está dizendo, hoje não, por favor, dá um tempo. Todas as noites ele recebe aquela surra. E todas as noites é a maior correria. Se botasse um endoscópio, o que vai vir hoje? O que vamos fazer? Aquele desespero lá dentro. Eu falei, faça o seguinte, quando a senhora escutar aquela comoção interna, pegue um copo de água bem fria e vai tomando aos goles, aos pouquinhos. Mais ou menos aí uns 20 minutos tomando água. Já vai mandando uma mensagem para o estômago, olha, hoje vocês estão poupados. Meia hora depois, a senhora come uma fruta doce. Eu falei, não é fruta aí doce, é fruta doce. Bem mastigado, misturando bem com a saliva, e depois vai dormir em paz com o seu estômago. A senhora vai ser uma noite de sono reparadora, no dia seguinte vai amanhecer dispostas, pronto para fazer um bom desjejum e colocar novamente a sua vida em harmonia com as leis da saúde. E realmente é isso que acontece. Existe fome e existe vontade de comer. A fome são necessidades calóricas do organismo. A vontade de comer é uma condição que nós impomos ao organismo. Então nós temos que descondicioná-los. Ok? Bom, todo o processo de recuperação da saúde, eles têm que estar focado na recuperação de 4 sistemas importantes do nosso corpo. Primeiro sistema digestório. É impossível ter uma boa saúde se não se tem uma boa digestão. É impossível. Se o que você comeu não foi desmontado de maneira própria, não vai produzir aqueles elementos de qualidade que você necessita. Então a restauração do processo da linha de desmontagem, ela é fundamental. Agora, se a linha de desmontagem é uma máquina, vamos supor que essa máquina desmontou, ela desmonta e ela empacota. Agora tem que haver um outro sistema que vai fazer com que leve aquele pacote ao cliente final. Quem é o cliente? É a célula. Então necessitamos de outro sistema, chamado sistema o quê? Circulatório. Então a restauração do processo circulatório também é fundamental. E aí o que ocorre? Depois que aquela célula utilizou
né? Aquela matéria-prima que chegou aqui até ela de qualidade, sempre vai haver o quê? Dejetos que têm que ser eliminados. E para isso necessitamos, em bom funcionamento, um outro sistema chamado sistema excretório. E aí, para coordenar tudo isso, nós necessitamos o bom funcionamento de qual sistema? Sistema nervoso central. Então, o processo de revitalização que eu vou ensinar amanhã é um processo que visa a recuperação da integridade desses 4 sistemas. Se você tiver esses 4 sistemas funcionando bem, o resto vai ser consequência do funcionamento. Você vai ter um bom sistema imunológico. Então, são os 4 pilares da boa saúde: sistema digestório, circulatório, excretório e nervoso. Não existe grande mistério. Não vamos poder falar de todos eles, né? Normalmente leva uma semana para poder falar, mas nós temos aí um material à saída, que é o livro Saúde e Longevidade, tem 8 DVDs com 15 horas de palestras, que ali, se vocês adquirirem, vão ter tudo. Mas o que vocês aprenderem aqui vai ser bem importante. Vamos ver agora. Então aqui nós estamos vendo uma linha de desmontagem completamente desmontada. Ok? Aqui, por exemplo, nós temos um adenocarcinoma do esôfago com células escamosas. Aqui existe uma calásia, que é um estreitamento. Como que passa alimento daqui para cá? Não tem como. Aqui já é uma hérnia de hiato, onde parte do estômago começa a entrar na cavidade torácica. Aqui nós temos uma úlcera gástrica. Nós temos não, ele tem. Aqui é um adenocarcinoma do estômago. Okay? Aqui está o engrossamento da parede, que é o tumor que começa a crescer por dentro. Aqui nós temos aqui se tem uma gastrite crônica. Aqui você tem pedra na vesícula. Essa pessoa pegou uma promoção, pegou tudo o que tinha que pegar, né? Entretanto, ninguém nunca vai conseguir desenvolver tudo isso. Normalmente vai morrer de alguma coisa em desenvolver tudo, né? Aqui tem uma pancreatite aguda. Aqui um adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. Aqui você tem esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Gordura no fígado. Isso hoje também é uma epidemia. Ok? Aqui existe uma cirrose já pós-necrótica. Aqui você tem pólipos, divertículos, enfermidade Crohn, problemas inflamatórios como corites ulcerativas. Aqui você tem estreitamento na válvula iliocecal. Aqui você tem, existem hemorroides, fissuras anais. Então essa linha de montagem, ela está completamente o quê? Completamente desmontada. Pode ela desmontar alguma coisa com perfeição? Não, ela se acabou. E o que que provoca isso? Na maioria das vezes o que que é? A alimentação. Maioria das vezes alimentação, pelo menos 90%. Grande parte desses problemas de colites, diverticulites, gastrites, todas essas ites está relacionado com a alimentação. Então, nosso alvo é recuperar a integridade desse trato digestório. Muito bem. Então, vamos fazer o nosso teste? Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai numerar a sua folha de 1 a 34. Então, pergunta número 1. A pergunta número 1 é a seguinte: você tem o peso ideal? Bom, vamos ver aqui o peso ideal. Peso ideal para fins do teste. Se você quiser saber uma coisa mais precisa, certamente temos nutricionistas ou preparadores físicos que podem fazer um trabalho muito bom. Para efeito do teste, você faz o seguinte: você pega... Isso aqui é uma fórmula um pouco complicada. Então conseguimos uma fórmula um pouco melhorzinha. Por exemplo, uma pessoa de 1,45 m, você pega o centímetro do seu peso e transforma em quilos. Se uma pessoa tiver 1,70 m, ela vai pegar quanto e transformar em quilos?
E se ela tiver 1,69 m, vai transformar quanto? E se for 1,55 m? Então deu para entender. Aqui uma pessoa com 1,45 m, bem alta, né? Dá para notar. Então, o que você vai fazer? Vai fazer o seguinte: você pegou os centímetros da sua altura e transformou em quilo. Você pode somar 5 ou diminuir 5. Aqui, por exemplo, essa pessoa de 1,45 m, ela pode ter entre 40 a 50 quilos. Deu para entender? Então você pegou os centímetros. Se você tem 1,70 m, uma pessoa com 1,70 m, para estar no seu peso ideal, ela tem que estar com quantos quilos? De 65 a 75. Se estiver dentro dessa janela, aí ela tem um peso ideal. Deu para entender? Deu? Alguma dúvida? Isso para efeitos do teste, ok? O teste ele é muito mais misericordioso do que uma nutricionista. Então, se você tem o peso ideal, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Então, do lado do número 1, você vai escrever o quê? 20. Sabe por quê? Porque no final você vai ter que somar os pontos que você ganhou para nós compararmos aqui com os parâmetros de idade. Tá certo? Então aí vamos ver a idade biológica baseado no total de pontos. Tem que estar dentro. Ok? Então, pode colocar 0. Escrever alguma coisa ajuda, né? Bom, se você não tem o peso ideal, você não ganhou nada. Bem-vindo ao clube. Eu também não estou com o meu peso ideal. Eu tenho muita dificuldade de manter meu peso. Na minha família, por exemplo, vocês terem uma ideia, a média de vida por parte de mãe é menos de 50 anos. Todos morrem muito jovens. Infarto do miocárdio, derrame cerebral. Minhas primas que estão vivas, a maioria já não está, elas são todas complicadas com diabetes. Minha mãe, ela teve derrame com 29 anos de idade. Com 45 anos, ela teve o 3º derrame cerebral. E viveu o resto da vida com a completa incapacitada. Então eu não tenho muita energia vital. O que eu tenho feito é administrar aquilo que sobrou para mim. E nos últimos 30 anos, graças a Deus, não tenho tido nenhum problema de saúde. Mas se eu tivesse seguido o estilo de vida da minha família, não tivesse conhecido essa mensagem, outra pessoa deveria estar dando essa palestra aqui, que eu certamente não estaria aqui. Então tem um metabolismo muito lento. Bom, então se você não tem o peso ideal, você ganhou 20 pontos. Sim. Independente. Isso é uma base para efeito do teste. Ok? E aí se você... Oi? Como é que é? Não, ao contrário. A quantidade de jovens obesos está epidêmico. De crianças está epidêmico. Normalmente os velhos que tendem a ser mais magrinhos. Sabe por quê? Que o magro vive muito. Essa é a dura realidade. Ok? Dura pra gente, né? Não para eles. Bom, todo mundo faturou 20 pontos, né? Bom, se você não tem o peso ideal, o programa de revitalização amanhã. Vamos lá. Número 2. Você não é hipertenso, você não sofre da pressão arterial elevada. Você não sofre da pressão arterial elevada, você ganhou 20 pontos. Ok? Pergunta número 3. Você não é diabético. Se você não é diabético, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. E se você for hipertenso e diabético? Programa de revitalização física e mental amanhã à noite. Não se esqueça. Sim. Não existe pré-diabético, né? Isso aí é mais uma palavrinha de conforto, né? Pré-diabético. Na realidade já é diabético.
Mas quem está com 104, a fase da enfermidade 100% reversível. É uma questão de estilo de vida. Então você pode voltar a ser normal, um metabolismo normal. Entretanto, se você deixar, vai a diabetes tipo 2, agravada, e aí, quando chegar a insulina dependente, o negócio é mais complicado. 0. Amanhã à noite, ok? Pergunta número 4. Você não tem problemas do coração? Não é que se você não está apaixonado, não. Se você não está tomando algum medicamento, tem alguma patologia no coração. Se você não tem, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 5. O seu nível de colesterol de baixa densidade, ele está normal, ok? Normal aqui no Brasil, eu creio que é menos de 200 ml, não é? Entretanto, esse normal é baseado em uma população média que já tem muito alto. Então, quanto menos, porque ali já é o limítrofe, né? Então, mas se ele estiver abaixo de 200, quantos pontos você ganhou? 10 pontos. Entretanto, tem pessoas que não sabem. Porque não sabe, tem que fazer o quê? Um exame. E aqueles que têm um exame feito nos últimos 6 meses, pode utilizá-lo como parâmetro. E isso vai se aplicar para as 2 perguntas seguintes. Ok? Pergunta número 6. O seu colesterol de alta densidade, aquele chamado colesterol bom, que eu creio que desejável acima de 65, ele está no nível desejável? Se ele estiver, quantos pontos? 10 pontos. Agora, você vai se perguntar, puxa vida, mas uma pontuação tão baixa para o colesterol, não é? Não é? Então, é esse outro mito que nós vamos derrubar. Na realidade, o colesterol, ele não é um indicador de enfermidade cardiovascular com precisão. Por quê? 6 de cada 10 pessoas que têm infarto do miocárdio têm nível de colesterol normal. Ok? Então ele é um indicador, mais como se faz propaganda das estatinas, essa coisa toda. Então, existe um outro marcador, chama-se homocisteína. Esse é muito mais acurado que o colesterol. Nível de homocisteína, que é um aminoácido, que é um marcador inflamatório. Homocisteína muito alto, alerta, ok? Pergunta número 7. E o seu nível de triglicérides está normal? Triglicérides persegue aqueles que gostam muito de sucos, de massas, não é verdade? Doces. Se o seu nível de triglicérides está normal, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 8. Você não tem nenhuma doença crônica. Deixa eu definir o que é a doença crônica. Qualquer padecimento ou desconforto que esteja com você por mais de 6 meses. Qualquer doença, padecimento, desconforto que está com você por mais de 6 meses, já tem tempo de casa. Às vezes é muito difícil mandar embora. Então, deixa de ser agudo, passa a ser um problema crônico. Exemplo, se você tem uma rinite já por mais de 6 meses, deixou de ser agudo. Se você tem uma alergia, se tem gastrite, se tem hipertensão, se tem diabetes, qualquer padecimento, se você não tiver nenhum padecimento crônico, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Sim, alguém levantou a mão lá? Alguém levantou o lápis ali? Não? Ah, ok. É crônico também. Então, mais do que ninguém, essas pessoas precisam cuidar da saúde, porque já têm certas deficiências. Oi? Câncer? Sim. O que mais? Oi? Também é. Então, quem falhou naqueles, automaticamente vai falhar. Se está por mais de 6 meses, né? É crônica. Tem que mandar ela embora. Ou manda o leite ou manda os dois juntos, né? É um desconforto, não é? É crônico, é um padecimento crônico.
É crônico, a enfermidade crônica obstrutiva pulmonar. É. COPD, que eles chamam aqui? A gente chama de COPD lá. Então você está no lugar certo para poder compensar esses problemas que você tem. Tá certo? Seguinte, número 9. Você come frutas todo dia. Pelo menos uma porção de, pelo menos uma banana, tenha misericórdia, alguma coisa. Se você come pelo menos uma porção de frutas, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 10. E verduras, pelo menos uma porção de verduras todo dia? Se você come, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Pergunta número 11. Cereais integrais todo dia? Não é o dia todo, hein? É todo dia. Quais são os cereais integrais? Ou de repente arroz integral, ou milho, ou trigo, ou centeio, ou cevada, ou granola, ou aveia, ou pão integral. Você come pelo menos uma vez por dia, você ganhou quantos pontos? 10 pontos. Seguinte, pergunta número 12. Raramente, é uma coisa muito rara na sua vida, você jantar à noite. Você normalmente come um lanchinho pelo menos 3 horas antes de dormir. Se isso for uma coisa muito rara na sua vida, quantos pontos você ganhou? 10 pontos. Pergunta número 13. Vamos lá. Você toma água todos os dias? Se você toma água em quantidade adequada, você ganhou quantos pontos? 25 pontos. Amanhã vamos ter uma palestra muito boa sobre água. Vocês vão descobrir porque o tomar água em quantidade adequada pode eliminar 45 sintomas de enfermidade, de acordo com a Clínica de Mayo nos Estados Unidos. Pergunta número 14. Atividade física semanal. Vamos ver. 5 ou 6 vezes por semana, quantos pontos? 25 pontos. 3 ou 4 vezes, quantos pontos? 5 pontos. E menos de 3 vezes? Por exemplo, se a pessoa faz menos de 3 vezes, é uma atividade muito intensa. Por exemplo, a pessoa não passou semana sem fazer nada. A única atividade que ela fez foi levantamento de garfo, né? Aí chega no final da semana, vai se matar numa quadra lá de futebol. Na realidade, ela está aumentando em 50% os riscos de ter um evento cardíaco adverso. É melhor ficar quietinho e nem fazer. Agora, deixa eu esclarecer a questão da atividade física. Eu não estou falando em academia. Tem nada a ver com academia. Se você tem a disciplina e gosta, e vai 5 ou 6 vezes por semana, fantástico. O que o teste está tentando determinar se a sua vida é ou não sedentária. Ok? Por exemplo, uma mãe que tem 2 filhos pequenos para cuidar, não tem ninguém que lhe ajude, ela tem que ir para a academia de noite malhar. Você vai matar a dona, não é? Porque ela está malhando o dia todo. Entretanto, o que essas mães não fazem é corrigir a parte alimentar. A maioria acaba negligenciando a parte alimentar e acaba também o quê? Não fazendo alongamentos. Um pedreiro, um servente de pedreiro precisa malhar na academia? O indivíduo está malhando o dia todo, mas eles não fazem alongamento e depois começam a ter problemas chamados de coluna. E também a maioria não corrige a parte alimentar. Então, se você tem uma profissão que ela não é considerada uma profissão sedentária, você precisa corrigir a parte alimentar. Se você tem uma profissão sedentária, que você tem que ficar ali paradinho, sentado, aí você precisa fazer uma atividade para compensar. Deu para entender? Salvei muito ponto de muita gente, não foi? Então, eu não sei se eu mencionei ontem à noite aqui, mencionei a questão do esporte. Mencionei a questão do esporte ontem, não é?
Quando eu falo em saúde, eu não estou falando em esporte, ok? Essa história de que esporte é saúde é só na linguagem do Galvão Bueno, né, da Rede Globo. O esporte profissional, competitivo, intenso, nada tem a ver com saúde. Tem nada a ver com saúde. Pior, atletas profissionais vivem menos que a população geral. A média de vida é menor. Por quê? Porque são atividades altamente extremas. Por exemplo, uma ginasta, quando ela começa a fazer aqueles treinamentos, sabe qual é o primeiro distúrbio fisiológico que aparece nelas? Param de menstruar. Começa a vir um desequilíbrio, aumenta a testosterona e param de menstruar. Então existe hoje uma medicina para lidar com esses problemas. Então isso é saúde? Não tem a ver com saúde. Ok? Agora, o esporte praticado de maneira não profissional, não competitiva, com espírito recreativo, aí sim ele vai ser saúde. Esse ano morreu um recordista italiano que quebrou lá alguns recordes dos, não sei se era 200, 300 metros rasos, não lembro. Mas eu sei que o recorde dele ficou 17 anos sem ser quebrado. Morreu com 100 anos, 90 anos, 80 anos, 70 anos, morreu com 60 anos de idade. O ano passado morreu um pugilista cubano, 1,95 m, um monstro, um boxeador. Dizem que 230 lutas, a maioria por nocaute. Era o terror dos ringues, né? Morreu com 90 anos, 80 anos, 64 anos. 9 anos menos que a média de vida do brasileiro. Ok? Então, atividade extrema, competitiva, esportiva, ela não é saúde. Atividade recreativa, aí sim, ela é saúde. Ok? Número 15. Você evacua diariamente. Evacuar não é passar o vácuo, não. É se você vai lá cumprir o seu compromisso no vaso sanitário, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia. 2 ou 3 vezes, quantos pontos você ganhou? Uma vez, quantos pontos? É 2 ou 3 vezes, mas não pode ser aquela mixaria, não. Tem que ser um negócio generoso, ok? Tem gente que vai 3 vezes, mas chega lá, pum, aquela amostra grátis. Não serve para nada, tem que ser generoso. Então é a frequência e a quantidade. Ok? Se você vai menos de uma vez por dia, uma vez já é um problema. Menos de uma vez é mais sério, mais grave ainda. Então, por isso que é o sistema digestório. Primeiro, pergunta número 16. Raramente, é uma coisa muito rara, você ir dormir depois das 22h30. Normalmente, às 22h30, você já está na horizontal, né? Você só vai dormir depois das 22h30 quando tem vigília na igreja. É o único momento. Se é uma coisa muito rara na sua vida, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta número 17. Chegamos na metade. Você usa o micro-ondas? Se você nunca usa, 20 pontos. Se você usa raramente, você ganhou 5 pontos. E amanhã eu vou falar entre as palestras as implicações do uso contínuo do micro-ondas. Ok? Chegamos à metade. Todo mundo faturou tudo até agora? Já começou a haver uns acidentes de percurso, não é verdade? Bom, pergunta número 18. Alimentos de origem animal. Carne, ovos, leites e derivados. Se você nunca usa, 20 pontos. Se você ainda tem raramente, esse teste está bom demais. Não é? Mas não é raramente todo dia, não. Raramente, eventualmente. Por exemplo, ovo. Um ovo por semana. Ok? Então, se você usar raramente, 5 pontos. Pergunta 19. Os sucos industrializados, aqueles que vêm em pozinho, em caixinha, concentrados, cheios de conservantes, aromatizantes, aquela coisa toda. Se você nunca usa, 20 pontos. Se você usa raramente, 5 pontos. Pergunta número 20. Refrigerantes.
Normalmente o pessoal mete o malho na Coca-Cola, mas todos os refrigerantes são ruins para a saúde, ok? Então qualquer tipo de refrigerante, se você nunca usa, ainda tem o raramente. Esse teste está bom demais, muito fácil. Pergunta 21. Alimentos processados que vêm com conservantes, aromatizantes, corantes, adoçantes, sódios. Se você nunca usa, quantos pontos? Se você usa raramente, quantos pontos? 5 pontos. Pergunta 22. Açúcar. Qualquer tipo de açúcar. E a pessoa pergunta, doutor Silmar, é açúcar de frutas? Qual a pergunta que eu faço? Está refinado? Mas doutor Silmar, é açúcar de milho? Qual é a pergunta? Está refinado? Doutor Silmar, é açúcar de estévia? Qual é a pergunta? Está refinado? A palavra-chave o que é? Refinado. E amanhã nós vamos ver o impacto negativo que tem os refinados, não só o açúcar. Na nossa saúde física, na nossa saúde também o quê? Mental, ok? Então, se você nunca usa 20 pontos, se você usar raramente, quantos pontos? Deixa eu explicar aqui o raramente. Vamos supor que um casal decidiu casar-se. E você é convidado para a festa. Você vai lá na igreja e depois vai para a cerimônia, recepção. E ali você olha o bolo, não é verdade? E no dia mais belo da noiva, você está lá importunando ela, perguntando se o bolo é de açúcar mascavo, né? Tenha paciência. Como um pedacinho de bolo, não como o bolo todo. É tudo que você precisa fazer. Então, pergunta número 23. Produtos refinados, como farinhas de milho, de trigo, de mandioca, alimentos desequilibrados. Esses alimentos que estão refinados já perderam grande parte dos nutrientes. Então sempre falo, dê preferência ao milho e reduz o consumo da farinha de milho. Dê preferência à mandioca e reduz o consumo da farinha de mandioca, porque se torna o quê? Calorias vazias. Então, se você nunca usa 20 pontos, se você usa raramente, você ganhou 5 pontos. 24. Você dá um intervalo de pelo menos 5 horas entre as refeições. O intervalo é 5 horas, só que tem gente que fala, doutor Silmar, eu não consigo ficar 5 horas sem comer. Não, comendo o que está comendo, as pessoas não conseguem ficar nem 2 horas. Então, para que se dê um intervalo maior, se sentir saciado, é necessário implementar 3 hábitos, que nós vamos falar amanhã de manhã, que vai te dar uma sensação de saciedade, você vai dar a Deus, esse negócio está comendo toda hora. Ok? Se você dá esse intervalo, você ganhou 20 pontos. Pergunta número 25. Você não consome produtos que tenham estimulantes, como café, chocolate, tererê, chimarrão, qualquer chá cafeinado. Se você não consome, quantos pontos você ganhou? E aqui acabou raramente, né? Todo mundo esperando raramente, né? Eu conheço meu povo. Pergunta número 26. Você não fuma? É confidencial, ninguém está olhando, pode ir. Depois encaminhamos para um programa como deixar de fumar. Se você não fuma, você ganhou quantos pontos? 50 pontos. Deu uma boa recuperada, não deu? Olha, lembre-se que eu mencionei pela manhã que os nossos problemas não são as raposonas. Não tem problema. São as raposinhas, está aí provado. Agora, a experiência de quem faz o teste daqui da frente, ela é única. Todo começa com um sorriso de orelha a orelha. Eu não sou diabético, não sou hipertenso. Aí vai chegando a pergunta 14, 15. Tem uns que jogam papel para o lado, como se a culpa fosse minha, fazem birra, não é verdade? Aí, quando chega no cigarro, começa a ver esperança novamente, né? O semblante brilha. Vamos lá. Pergunta número 27. Você não bebe bebidas alcoólicas? Se você não bebe bebidas alcoólicas, você ganhou quantos pontos? 50 pontos. 28. Você não usa drogas ilegais?
O álcool, nós já falamos dele, é uma droga legal, mas nós já falamos dele. Estou falando que são medicamentos, né? Entorpecentes, essas coisas. Se você não usa, você ganhou 50 pontos. Deu uma boa ajustada, não deu? Porque salvo adventista, esses 3 maiores fatores de riscos aí para a saúde, né? Pergunta número 29. Você não usa adoçantes artificiais? Se você não usa, quantos pontos? 20 pontos. Não, stevia é natural, mas é refinado. A stevia infusão, ela não é refinada. Entendeu? Pergunta número 30. Você não toma líquido... Deixa eu esclarecer aqui. Na realidade, ali deveria ser água. Por exemplo, se eu pela manhã for tomar meu desejum, eu pego lá o meu pão integral, coloco lá uma pasta de amendoim, não é? E aí eu pego um copo de 150 ml de suco de fruta doce, temperatura ambiente, faz mal ou não faz mal? Faz? Bom, quantos acham que faz mal? Quantos acham que não faz mal? Uma grande maioria não acha nada, não é? Não acha coisa nenhuma. Bom, então na realidade não faz mal. Por quê? Agora, se você tomar meio copo de 150 ml de água, faz mal ou não faz mal? Faz mal. E a diferença é a seguinte: a água, quando você coloca na boca, por retroalimentação, o cérebro interpreta como se fosse já enzima digestiva e acaba reduzindo a liberação de enzimas. Então aquilo que você comeu já vai descer só com água praticamente. Entretanto, o suco não tem esse efeito. Por quê? Porque ele possui açúcares simples que tem que ser desdobrado, então não tem esse efeito de inibir a produção. Essa é a diferença. Deu para entender? Serve como alimento, mas tem que ser o quê? Temperatura ambiente e não uma quantidade. Se você toma lá um pedaço de pão certamente com 2 copos duplos aí sim vai ter problema, né? Que vai diluir o suco gástrico. Em quantidade pequena, não é? Exato. Ele é um nutriente, não é água. Bom, se você não usa, quantos pontos você ganhou? 20 pontos. Pergunta 31. Estamos chegando. Queremos terminar isso às 7 horas da noite o máximo, hein? Você come devagar e mastiga bem os alimentos? Deixa eu dar aqui o parâmetro e a gente vai ver a mastigação amanhã. Como que a mastigação pode eliminar muitos problemas digestivos? Pode ajudar no controle do peso e no controle da ansiedade e do estresse. A gente vai ver isso aqui amanhã. Okay? Você leva pelo menos 30 minutos para comer um prato de comida. Não é 1 minuto para comer 30 pratos de comida. É o contrário. É 30 minutos. Mastiga bem devagarzinho, misturando com a saliva. Ok? Se isso acontece, você ganhou quantos pontos? 20 pontos. Pergunta 32. Você não é deprimido? Se você não é deprimido, quantos pontos? 30 pontos. Se você for deprimido, qual é a solução? Programa de revitalização física e mental amanhã à noite. Ok? Pergunta 33. Você não é ansioso? Se você não é ansioso, você ganhou quantos pontos? 30 pontos. E a última pergunta, você não é estressado ou estressada? Se você não é estressado ou estressada, você ganhou 30 pontos. Tá certo? Bom, agora vocês vão fazer o seguinte, vão somar o seu grande total. Depois que somar esse grande total, a gente vai comparar com 7 parâmetros. E aí você vai identificar a sua idade biológica e você vai ver os riscos de enfermidade. Eu creio que tem gente aqui com 40 anos, segunda-feira já vai dar entrada na aposentadoria. Falou, doutor, falou lá que eu já posso, né? Então, vamos somar aí o total. Então, vamos lá os parâmetros. Então, é o seguinte, aqui nós vamos ter 3 colunas. Aqui a primeira coluna é a soma dos pontos. Então, vai dar de tanto a tantos pontos. Você vai ter que identificar a sua pontuação aqui nessa coluna. Ok? A segunda coluna vai ser o risco de enfermidade. Desde risco iminente, grave, sério, até risco insignificante. E aqui vai ser a idade que você multiplica por um determinado fator. Ok?
Antes de entrar, por exemplo, antes de entrarmos no resultado, aqueles que tiverem uma pontuação que não foi muito agradável, não se preocupe. Amanhã nós temos o programa de revitalização. Quanto tempo você necessita para ficar igual aos adventistas lá do sul da Califórnia? 13 semanas. Então, um programa de 3 semanas, ela vai continuar depois. Creio que com o departamento aí de saúde e temperança da igreja, lá a Luciana, o Cleovir, e aquelas igrejas que querem implementar, pode se assessorar com eles, ok? Então, a ideia do programa de revitalização é se reunir uma vez por semana. E a cada semana falar, essa semana a nossa tarefa vai ser mastigar bem os alimentos. Então, todo mundo vai trabalhar só na mastigação, esquece o resto. Se come carne, continua comendo carne, mas pelo menos começa a mastigar ela direito, né? E aí, a cada semana, na outra semana, o que acontece? Aí se reúne, aí troca experiências. Bom, essa semana nós vamos aumentar o consumo de água. E aí, a igreja vai se tornando um grupo de apoio. Porque não é fácil vencer hábitos, não da nossa vida, mas de gerações. E na realidade é uma dependência que está muito bem enraizada. Então esses grupos de apoio, ele funciona muito. Vocês já conheceram ou conhecem Alcoólatras Anônimos? Não é? Por que eles têm que ter aquele grupo de apoio? Porque é um negócio muito enraizado e a dependência da alimentação é muito enraizado também. Então, quando a pessoa chegar na reunião, claro, ninguém vai precisar chegando lá na reunião e falar, olha, meu nome é Silmar, eu tomo Coca-Cola há 20 anos, bem-vindo, Silmar. Nada disso, né? Mas, esse apoio ele é importante. Então, durante a semana, você pode chamar para o seu amigo, como é que você está na mastigação? Olha, eu dei uma escorregada ali, então vamos orar? Ora, faça esse grupo de apoio que vai ser espetacular. Em 13 semanas, ninguém vai estar perfeito. Deus não quer a sua perfeição, Ele quer o seu melhor. Ok? Então, a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia não, o Espírito de Profecia fala, se nós fizermos o melhor para cuidar da nossa saúde, Deus abençoará o quê? Os nossos esforços. Ok? Então vamos lá. Primeiro parâmetro, aqueles que tiraram de 199 pontos para baixo, o risco para a saúde é um risco quê? Iminente. Essa pessoa é uma bomba ambulante. Ela pega a idade e multiplica por quanto? Por 2. Se ela tem 40 anos, qual a idade dela? 80 anos. A minha pergunta é a seguinte, alguém tirou menos de 199 pontos? Fala que eu vou chamar o SAMU agora mesmo, já manda com uma guia de internação já. Tem esperança, né? Então, na realidade, quando eu dou palestra para agências do governo, corporações, isso aí é muito comum, é um verdadeiro desespero, né? Então, se essa pessoa tiver 60 anos, qual a idade dela? Já está fora da validade, né? Venceu já. Seguinte, parâmetro número 2. Entre 200 a 299 pontos. O risco ainda é um risco o quê? Multiplica a idade por 1,75. Significa, se essa pessoa tem 30 anos, a idade dela qual é? 52 anos e meio. Ok? Eu não creio que alguém aqui tirou isso aí. Se for adventista e tirou isso aí, deve estar fumando ou bebendo escondido, porque só aqueles 3 pontos são 150, né? Pergunta número 3, parâmetro terceiro. De 300 a 399, o risco é um risco ainda o quê? Grave. Aí pega a idade e multiplica por 1,5. Se ela tem 30 anos, qual a idade dela? 45. Se ela tem 40 anos, qual a idade dela? 60 anos. Ok? Muito bom. Parâmetro número 4. Entre 400 e 499 pontos. O risco para a saúde ainda é um risco o quê? Sério. Pega a idade e multiplica por 1,25. Se ela tem 40 anos, qual a idade dela?
50 anos. Porque ela tem 10 anos a partir daí, a mais. Eu nunca pedi para ver, né? Mas normalmente, eu creio que a grande massa de adventistas no Brasil está metido aí, a gente tem que tirá-la daí imediatamente, ok? Bom, quinto parâmetro, de 500 a 599 pontos, o risco é um risco o quê? Pega a idade e multiplica por 1. Se ela tem 40 anos, qual a idade dela? Se ela tem 30, qual a idade dela? Essa pessoa, ela não é uma perdulária, mas também não é um bom investidor. Está administrando mais ou menos ali, literalmente empurrando com a barriga, né? Literalmente. Bom, agora é o seguinte, presta atenção. Agora são os parâmetros que eu quero ver vocês depois do programa de 13 semanas. Que é o parâmetro número 6, de 600 a 699 pontos, o risco é um risco o quê? Ela pega a idade e multiplica por 0,8. Se ela tem 50 anos, qual a idade dela? 40 anos. Se ela tem 60 anos, qual a idade dela? 48 anos. Se ela tem 100 anos, qual a idade dela? Imaginou? 100 anos, mas com um corpinho de 80? Que coisa linda, não é verdade? Bom, vamos agora ao pelotão de elite. Pelotão de elite. Aqueles que estão acima de 700, eu chamo o Clube dos 700. E esse eu mencionei aqui pela manhã, é um grupo tão raro, mas bem pequeno, que eles estão entrando em extinção, deveria o IBAMA protegê-los, antes que se extingam completamente, né? Então, ele pega a idade, o risco é o risco o quê? Mínimo. Existe falta de risco? Não. Você nasceu, já tem risco, ok? Nasceu nesse mundo, já é um risco. O que você vai fazer agora é gerenciar os seus riscos. Você pode ter um comportamento social alimentar onde o risco vai ser muito alto, eminente, ou você pode ter um comportamento social alimentar onde o seu risco vai ser mínimo. Então pega a idade e multiplica por 7. Se essa pessoa tem 100 anos, qual a idade dela? E se ela tem 60 anos? 42 anos. Aqui eu tenho uma preocupação. Sabe qual a preocupação que eu tenho? Com casais. Às vezes a mulher está com 42 e ele está com 80. É um julgo desigual, não é verdade? Por isso que eu animo os casais a fazerem juntos, para evitar esse julgo desigual. Para estarem ali em sintonia com a idade. Ok? Muito bem. Então amanhã nós vamos começar a trabalhar em cada um dos aspectos desse teste. Quero perguntar, bom, existe alguém tirou aqui mais de 600 pontos? Levante a mão. Uma saudação JA para esse remanescente aí. Ok? Alguém tirou mais de 700? Era pedir demais, né? Temos um ali, olha só. É mesmo? Vem cá dar uma palestra para mim, vem. Eu preciso. Então, a saudação JA para ele. Muito bem. Ok? Nem tudo está perdido. Ainda há esperança. Muito bem. Bom. Então, amanhã vamos estar aqui às 8h30 da manhã. Aí afora, ao lado de fora, vocês vão encontrar o livro Saúde e Longevidade em 12 Passos. Nesse livro tem o teste. No teste tem as respostas. Aqui você tem 60 receitas de cozinhas alternativas muito saudáveis. É o único livro do mundo que tem bula. Sabia? Tem bula, tem indicação, tem contraindicação, cuidar no armazenamento, tem bula. Aqui tem princípios bíblicos de saúde pública, tem aquilo que a ciência, né, comprovou, que foi revelado pelo Espírito de Profecia, mais de 200 páginas, com mais de 100 referências científicas, ok? Está no livro. Ele vem acompanhado com 8 DVDs, com 15 horas de palestras, aproximadamente, que foi um apanhado de palestra feita nos Estados Unidos, algumas feitas aqui no Brasil. Então está aí afora à disposição. Quanto custa o material? Material, vou dar uma de colportor, é mais barato do que uma úlcera, não é assim que se fala? Deixa eu esclarecer uma coisa.
Graças a Deus, nós não dependemos disso para viver. Entretanto, estamos com um projeto para o ano que vem de produzir um material onde será utilizado em 8 associações, pequenos grupos de saúde. Então temos que produzir 2.000 manuais, 2.000 livros de textos, um jogo de 12.000 lições e um jogo de 13 lições em DVDs para ser utilizado nesses pequenos grupos. A associação dá um apoio muito grande, mas o apoio unicamente moral, que já é uma grande coisa, né? Então, é desse material, nós esperamos gastar até o ano que vem pelo menos R$150 mil, é desse material que nós queremos recursos para poder colocar esse projeto avante, tá certo? Então, adquira, comece a ser uma referência na área onde você vive, espalhe essa mensagem. Muito bem, antes de terminarmos, gostaria de despedirmos aqui, despedir vocês com salmos. E é o salmo mais lido da Bíblia, mesmo pelos não evangélicos. Que salmo é esse? Não. 91. Você chega na casa de uma pessoa que não é evangélica, às vezes a Bíblia está aberta aonde? Para quê? Para espantar as más fluídos, não é? Então, Salmo 91. Não vamos ler todo o salmo, vamos ler apenas alguns versículos e eu vou reparafrasear. Vamos começar pelo versículo 9. Porque você disse, o Senhor é o meu refúgio, e você fez do Altíssimo a tua morada. O que ocorrerá? O que ocorrerá como consequência disso é que nenhum mal te sucederá e praga alguma chegará à tua casa. Por quê? Versículo 14 responde, porque a Deus você se apegou com amor, por isso ele vai livrá-lo e vai pô-lo a salvo, porque você conhece o nome dele. Versículo 15, quando você o invocar, ele vai lhe responder, na sua angústia ele estará contigo, vai livrá-lo e vai glorificá-lo. Versículo 16, ele vai saciá-lo com o quê? Com a longevidade e vai lhe mostrar a salvação. Muito bem, que Deus abençoe abundantemente, esperamos todos aqui amanhã, às 8h30, amanhã é que o negócio vai ficar bom, ok? E amanhã à noite também. Então quero convidar a todos que se coloquem de pé, quero perguntar ao pastor Edson se há algum anúncio, alguma coisa, está tudo certo? Então, eu vou fazer uma oração, depois vou estar aí a saúde para cumprimentar a vocês, ok? Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos uma vez mais pela tua infinita misericórdia, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo como cuidar desse corpo que é o templo do seu Santo Espírito. Ajude-nos, Senhor, nas nossas debilidades. Queremos te agradecer também pelo sábado que passamos na tua companhia e te suplicar que continue conosco durante essa semana que se inicia, abençoando a cada líder dessa igreja, a cada membro, a cada criança e também a todas as visitas que porventura estejam em nosso meio. Perdoa os nossos pecados, guia-nos nossos destinos na sua santa paz. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para todos.